Bom dia, que coisa. Só um minuto. Ana Lúcia, bom dia. Bom dia, que coisa boa estar com vocês hoje, sábado lindo, né? Cheio de produção, cheio de aprendizagem. Eu brinco sempre que dia bom para trabalhar é todo dia que a gente pode encontrar pessoas e ajudá-las a crescer em algum ponto, né? Então, eu quero, antes de tudo, agradecer a Brapse pelo convite, agradecer essa audiência linda. Eu não me furto a estar com o chat aberto, porque eu gosto de fazer tudo meio que ao mesmo tempo, e é uma alegria abrir esse congresso, né, o primeiro congresso nacional de abordagem centrada na pessoa da Brapse. E nós já tivemos outros que não eram da Brapse, né, mas é muito bom a gente saber que existem espaços novos para a divulgação da psicologia e especialmente da psicologia humanista, da abordagem centrada na pessoa. Então, a única coisa que eu queria agora, Nicolas, vocês me ouvem bem sem microfone? Sim, perfeitamente bem. Tá bom, né? Ótimo, porque assim, eu estou no meu consultório e aqui a acústica costuma ser boa, mas às vezes não funciona, né? Sim. Então, queria primeiro começar agradecendo, e eu sei que o combinado foi o primeiro fala e depois perguntem, mas eu posso mudar um pouquinho isso, Nicolas? À vontade, a casa é toda sua. Só me permite só um minutinho, Ana Lúcia, porque me lembraram aqui no chat que eu não informei a primeira palavra de verificação. Pessoal, a primeira palavra de verificação do Congresso é abordagem, tá bom? Então, repetindo mais uma vez, a primeira palavra de verificação do Congresso é abordagem. E pela terceira vez, para não travar para ninguém aí, a primeira palavra de verificação do Congresso é abordagem, ok? Perdão pela interrupção, Ana Lúcia. Mas sim, você fica à vontade para poder conduzir como considerar melhor, a casa é sua. Na verdade, eu gosto muito de falar para pessoas que querem ouvir. Eu já vi que o chat está cheio e as pessoas realmente querem ouvir. Mas se surgir alguma dúvida que seja importante, até para a pessoa poder continuar conectada, né, concentrada na gente, não se furtem de fazer pelo chat, que se eu conseguir ler as duas coisas, eu posso responder na hora sem que isso me atrapalhe, né? É melhor do que uma palestra. Eu costumo dizer que a pior forma de ensinar, como é que é? A pior forma de aprender é alguém ensinar. A melhor forma de ser é alguém fazer. Então, como boa humanista, eu gosto muito que me digam, Ana, ficou tal coisa sem entender, e aí a gente pode andar junto, né? Estar na mesma página. E feita essa ressalva, eu queria então começar me apresentando a vocês e dizer o que me anima a estar aqui hoje, num sábado, abrindo um congresso lindo desses, né? Vim para cá ontem, preparei o ambiente para estar inteiramente com vocês. E o que me anima é a própria trajetória do Rogers, né? Do Carl Rogers, que é o nosso autor predileto, e que foi quem organizou todas essas ideias e deu origem a muitas delas, e tudo isso nasce da trajetória de vida dele. Eu queria então contar um pouquinho para vocês a minha trajetória, né? Eu acho que eu sou aqui a titia, ou para não dizer a vovó, de todos os profissionais que aqui andam. Eu criei o CPHB, Centro de Psicologia Humanista de Brasília, em 1998. É possível que muitos de vocês não fossem sequer nascidos ainda, e num tempo em que não havia abordagem centrada na pessoa em Brasília. Não tinha na faculdade que eu fiz e não tinha nas outras faculdades também. E um dia, um certo professor falou sobre isso, en passant, numa turma de teorias e técnicas em psicoterapia, e ali eu perguntei onde é que eu aprendo isso. Isso foi em 1994, eu estava me formando. 30 anos, né? 30 anos. E não havia. Então, ele deu uma explicada rapidinha ali, depois criou um mini curso para 2 ou 3 que se interessaram, e em 1998, então, eu criei o CPHB para ser um espaço de psicologia centrada na pessoa em Brasília, porque não tinha em Brasília, não tinha no Distrito Federal, não tinha na região centro-oeste, e tinha muito pouco pelo resto do Brasil.
né? E isso já fazem 25 anos. E ao longo desse tempo, assim como o Rogers, eu percebi que vinha fazendo algo diferente dos outros cursos de formação. E o que eu percebi é que ali a gente está fazendo curso de informação. Então, no ano passado, a gente remodelou o negócio e hoje eu posso dizer assim que o curso que eu dou é de formação de psicólogos centrados na pessoa e não curso de abordagem centrada na pessoa, né? Reparem, eu não estou dizendo isso à toa, e quem quiser depois me conhecer mais, entra nas minhas mídias, no Ana Lúcia Palma, no CPHB, mas eu estou contando isso para vocês porque eu queria frisar a necessidade de que cada um de vocês que deseja ser da abordagem centrada da pessoa, que já se considera, que vão desenvolvendo o próprio jeito de ser, que foi o que Rogers fez. Uma das coisas que eu me orgulho muito é que nesses 25 anos, hoje nós somos mais de 500 psicólogos centrados nas pessoas aqui em Brasília, né? Eu comecei sozinha, né? Que nenhum é meu seguidor. E nenhum se parece comigo. Então, quando alguém vai fazer psicoterapia com um ex-aluno meu, não vai encontrar comigo num outro corpo, vai encontrar com aquela pessoa. E o que eu queria dizer para vocês hoje é assim, deixem que os seus clientes vão encontrar você. Vão ao seu encontro. E a nossa profissão ela é tão bacana que nós somos quase que insubstituíveis. Quando a gente sai de férias, não adianta deixar uma pessoa no nosso lugar. O nosso cliente quer ser atendido por nós, com o nosso jeito de ser, com a nossa receptividade, com a nossa compreensão. Tá? E foi assim, então, e aí já dando então início ao nascimento da abordagem centrada na pessoa, que Rogers começa, então, a sua trajetória de criação de algo que, muitos anos depois, ele veio chamar de abordagem centrada na pessoa. Então, observem, não teve um belo dia que ele acordou e disse assim, opa, hoje eu vou criar a abordagem centrada na pessoa. Não teve isso, né? Vamos andar um pouquinho para trás. Rogers teria acabado de fazer 122 anos. Você quer perguntar, Nicolas? Sim, sim. Você pode passar as redes sociais do CPHB para o pessoal? Eu posso? Pode sim, à vontade, claro. Eu vou botar aqui no chat, então, tá? Tá bom. Quem quiser conhecer mais um pouco sobre o seu trabalho e sobre a instituição, eles podem entrar em contato, saber um pouco mais. Ó, esse aí é o meu pessoal. E esse próximo é do CPHB. Perfeito. Tá? Depois, se você quiser, você coloca aí numa legenda, tá, Nicolas? Eu gosto muito de respeitar o espaço alheio. Então, eu falo do CPHB, coloquei ali na chamada, mas, enfim, fica com vocês. Muito obrigada pelo espaço. Então, voltando um pouquinho, né? Vamos lá para 1902. Nasce Carl Rogers, filho do meio de uma família de 6 filhos. Ele tinha alguns irmãos mais velhos, outros mais novos, mas uma família muito religiosa ortodoxa e muito reservada. Em algum dos seus textos, ele fala que provavelmente essa introspecção familiar tenha também contribuído para a pessoa que ele se tornou, inclusive como psicoterapeuta. Tá? Então, já é um dado importante para a gente. A pessoa que a gente leva para a vida de psicoterapeuta. Provavelmente a gente leva a pessoa que a gente é para qualquer profissão, mas numa profissão de contato e relação, isso tem muita importância. Então, a gente conhecer quem a gente realmente é faz muita diferença. Tá? Então, vamos continuar aqui a trajetória do Rogers. Nasce filho de agricultores, numa família muito fechada, muito religiosa, e aos 17 anos, então, é encaminhado para uma escola de agricultura. Por quê? Porque a tendência seria ele seguir o trabalho da família,
plantar na primavera, colher no verão, para ter sustento outono e inverno. A gente está falando de Estados Unidos, né, no começo do século passado, só para vocês se situarem, tá? E a gente começar a imaginar aquele ambiente. Então, com 17 anos, ele vai para a escola de agricultura e, aos 20, se transfere para o curso de História. Então, reparem que não era um cara que já nasceu querendo, sabendo que ia ser psicólogo e nem tinha criado a abordagem aos 17 anos. Vamos devagar com as coisas, tá? E, aos 22, ele entra para um curso de pós-graduação no Union Seminary, onde estudou, então, teologia e começou a desenvolver um trabalho com indivíduos jovens, né? Então, assim, ele estava tentando se achar na agronomia, né? Na agricultura e agronomia. Ele começa a se interessar pela biologia, por questões da natureza mesmo, de onde ele tem a história das batatinhas, provavelmente todos já conhecem a história das batatinhas. Quem conhecer, dá um ok aí no chat para mim, senão eu conto, né? Mas ele percebia que havia um movimento da vida que queria viver. E isso lá desde a biologia. Tanto que assim, ele segue a vida e vai até a velhice gostando muito de plantas e tal. Tá? Depois, vai então para o Union Seminary e viaja com a Associação Cristã de Moços. Né? Ali, então, ele descobre que talvez ele goste de trabalhar com pessoas. Tá? Eu vou contar rapidamente aqui, que tem gente dizendo que não conheço a história das batatinhas. Como filhos de agricultores, eles plantavam durante o verão e a primavera e colhiam. E essas batatas ficavam guardadas no porão da casa, né? Porque tinham que durar durante o outono e o inverno. Só que as casas dos Estados Unidos, ou pelo menos a casa dele era assim, era de madeira e tinha vãos, tinha frestas entre as madeiras, de forma que em algumas batatinhas passava um raio de sol, uma certa claridade que entrava por ali. E ele observou que as batatinhas que estavam naquele filete de sol teimavam em brotar. Tá? Então, ele começou a observar esse tipo de coisa. Flores que nasciam no meio do cimento, caranguejos que se reconstituíam. E ele começou a perceber que havia um movimento que depois ele veio chamar de, na verdade, se apropriando de um termo que já existia, que era de Goldstein, anterior a ele, da tendência formativa e da tendência atualizante. Tá? Mas ele percebia, basicamente, que a vida queria viver. Eu também acho, viu, Valéria? Eu também acho essa história maravilhosa. E eu ainda vou fazer alguma escultura para representar as batatinhas que nascem e teimam em viver. E aí ele proporciona a si mesmo a experiência de carregar essas histórias consigo ao longo da vida. Tá? Eu vou continuar com a minha cola aqui, porque a gente estava lá quando ele tinha 20... A última coisa que eu falei, quando ele foi para o Union Seminary, né? Foi isso que a gente falou. Mas ele não era muito feliz nessa coisa da teologia, não. Quando ele começa, então, a trabalhar com os jovens, ele percebe que isso podia ser uma profissão e, literalmente, cruza a rua, né? Porque na frente do Union Seminary ficava o Teachers College. E aí ele faz ali a sua pós-graduação, reparem, formado em História, e vai fazer pós-graduação em Psicologia Clínica e começa, então, a trabalhar com Psicologia Clínica. Já aos 26, ele vai para Rochester, no estado de Nova York, e trabalha com crianças até 1939, quando lança o seu primeiro livro. O primeiro livro do Rogers, é importante que a gente diga isso, não é de abordagem centrada na pessoa. Ele deixa isso bem claro no livro A Pessoa como Centro, tá? E ele diz que só no finalzinho, nos últimos capítulos, que ele começa a entender que o que ele estava fazendo era uma psicologia de colher antecedentes e prescrever ações para consequentes. Falei certo, Nicolas? Se eu for pegar da comportamental, colher antecedentes, aplicar alternativas para colher consequentes. É isso ainda? Ainda me lembro disso? Sim. Tá? Enfim, e aí
abandona a ideia desse livro. Esse primeiro livro, então, O Tratamento Clínico da Criança Problema, é um livro de psicologia comportamental, e começa, então, a se dedicar ao que ele vinha percebendo. Nesse meio tempo, de 39 para 40, ele sai de Rochester e vai para Ohio, já com uma posição mais estabelecida como psicólogo, e dando aula para alunos de pós-graduação, alunos inteligentes, questionadores, e que ele se sentia à vontade de dividir as suas ideias novas. A gente está falando de um Carl Rogers de 28 anos a essa altura, né? E um cara que estava tentando achar o seu espaço, mas que já vinha se desvencilhando das ideias antigas de comportamentalismo, que ele não estava... Aquilo funcionava, ele sentia que funcionava, mas não realizava, ele não se realizava, né? E da psicanálise ele também já tinha se largado há mais tempo, né? E então, em 40, ele começa a dividir essas ideias, até que, no finalzinho de 1940, ele profere uma palestra, e vocês já devem ter ouvido isso também, porque a gente sempre comemora, no dia 11 de dezembro, o nascimento da ACP, né? Nessa palestra, no dia 11 de dezembro de 1940, o Rogers expõe publicamente as suas ideias, né? E o que essas ideias incluíam que era diferente das outras, né? Sendo a terapia uma maneira de libertar o cliente para um crescimento e um ajustamento normais, uma ênfase nos aspectos afetivos da situação e não somente nos intelectuais, o privilégio da situação do aqui e agora, mais do que ao passado, e principalmente que a relação terapêutica em si mesmo era uma experiência de crescimento. Por que ele dizia isso? Porque era o convívio com a pessoa dele interessada genuinamente naquela outra pessoa e em qualquer coisa que ela tivesse para dizer, que ele percebia que era o que fazia o movimento terapêutico, um momento de movimento. Ele percebia a mudança imediata no consultório, nessas pessoas, na medida em que se relacionava com elas. E isso era muito diferente do que tínhamos até então, porque o que tínhamos era uma análise do que a pessoa trazia, do conteúdo do que a pessoa trazia, e depois uma tentativa de que ela fosse fazer e realizar questões na sua vida lá fora. Então, não, o próprio consultório não era elemento terapêutico, a própria relação com o terapeuta. Ou seja, o terapeuta não era exatamente uma ferramenta para o crescimento do cliente. E essa palestra teve um detalhe muito interessante, que foi o que chamou muita atenção dele. Porque ele já estava acostumado com as próprias ideias. Vamos combinar que uma pessoa que pensa muito sobre isso, para ela não é mais novidade. Mas para a plateia foi uma novidade, sim. E causou reações muito opostas, muito ambivalentes. Boa parte da plateia aplaudiu e boa parte da plateia vaiou. E ali ele parou e disse assim, opa, eu devo estar falando alguma coisa muito importante, significativa e original, muito diferente. A partir daí, ele não tinha muito a perder, então ele se arriscava. E o Rogers era um cara bravo, todo mundo vê as palestras dele, os atendimentos dele, ele parece um cara só bonzinho, não. Ele, quando queria uma ideia, ele ia atrás e brigava. E ele foi atrás de estabelecer um espaço para discussão dessas ideias em Rochester e depois, ao longo da vida dele, tá? Na própria APA. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória da vida dele, tá? Então, assim, nessa proposta de 1940, ele percebeu que estava fazendo uma coisa diferente. Mas isso ainda não tinha nome, né? Por quê? Porque o pensamento dele foi evoluindo ao longo da carreira profissional, de forma que a própria denominação que foi proposta lá em 1977 também foi se modificando. Então, nisso aí, em 1940, essa primeira proposta, esse primeiro Rogers, né, o nascimento dessa proposta, ele chamou de psicoterapia não diretiva
ou aconselhamento não diretivo. E aí ele lança, nesse momento, o livro Psicoterapia e Consulta Psicológica. Psicoterapia e Consulta Psicológica de 1942. Tá? Então, esse livro, ele é o primeiro livro da trilogia clássica da abordagem centrada na pessoa. Psicoterapia e Consulta Psicológica, 1942. Essa palestra está nesse livro, vale a pena ouvir, e é muito interessante, né, de ver isso. Posteriormente, né, com o andar do seu método, lá em 1951, ele troca de nome. Na verdade, em 1951 já é quando ele lança o livro. Mas ele foi percebendo que o que ele estava fazendo era muito mais do que psicoterapia ou aconselhamento, né? Então, ele resolve trocar de nome. Era uma terapia que era centrada no cliente. E, a partir daí, ele faz terapia centrada no cliente, ensino centrado no aluno, liderança centrada no grupo. E o livro que marca essa época é o Terapia Centrada no Cliente. E, mais tarde, é que ele fala, então, em abordagem centrada na pessoa. E o que marca essa terceira fase é o livro Tornar-se Pessoa, em 1961. Tá? Uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho um evento curioso, é que as pessoas incluem, e eu também, a abordagem centrada como sendo a psicoterapia humanista. E o detalhe é que a abordagem centrada na pessoa, que começa como aconselhamento não diretivo, depois terapia centrada no cliente e culmina com abordagem centrada na pessoa, é anterior à criação da psicologia humanista. Então, ao contrário de outras abordagens que se formam novas teorias e escolas por dissidência e descendência, a psicologia humanista ela foi formada por agregação de psicólogos que vinham fazendo trabalhos diferentes, porque não era só o Rogers que vinha fazendo um trabalho diferente daqueles propostos pelos psicólogos clássicos. Então, a gente tinha o Viktor Frankl fazendo o seu trabalho, tinha o Viktor Frankl com uma história incrível, né, porque ele ficou na guerra, tinha o Pius da Gestalt terapia, tinha o Elis. Então, a gente tinha outros psicólogos e o principal deles era o Maslow. Por que principal? Na verdade, ele não era o principal, ali não tinha principal. Mas ele ficou sendo conhecido como o pai do humanismo porque a teoria dele era a mais simples. Então, era fácil botar debaixo do guarda-chuva da teoria de Maslow as outras teorias. Né? Então, o Maslow abraça tudo isso, estuda tudo isso assim, bom, aqui eu tenho uma teoria geral da psicologia humanista que se adapta a todas as teorias que vocês trazem. E foi por isso que a gente ficou depois conhecido como psicologia humanista. Mas as humanistas são muitas, entre elas logoterapia, a Gestalt terapia não gosta, depois se solta, né? Eu fui fazer uma escola sozinha. Mas é prima irmã, né? Sabe aquelas pessoas assim, eu não gosto muito de ser humanista, então não me chama de humanista, não. Tá tudo bem, a gente não chama. Mas naquele momento, ali, 1957, 59, 60, o Frankl estava junto. Né? Então, o que marca o nascimento da psicologia humanista é a Revista de Psicologia Humanista, em 1963. E a todas essas, olhem só, 63, o Roger já tinha 61 anos. Então, ele já vinha com a sua teoria muito bem embasada, muito bem colocada e muito experimentada. Tá? Então, basicamente, o que acontece com a psicologia humanista é isso. Eu fiz um parênteses para vocês entenderem, e eu vou voltar, então, lá para o Rogers, tá? Onde é que eu estou aqui na minha cola? Sim, o pensamento, então, do Rogers, eu falei que ele sofreu uma evolução, em 40 ele faz a psicologia, em 83, então, ele lança o Tornar-se Pessoa. Opa, desculpa, em 63, 57 o Tornar-se Pessoa, 63 a psicologia humanista, e a partir daí ele começa a se interessar, então, pelos grupos.
Observe que os primeiros 25, 30 anos do trabalho do Rogers, né, ele se dedica muito a desenvolver uma teoria da pessoa e uma teoria da terapia, né, e a entender quais são os movimentos que um terapeuta pode fazer para facilitar o crescimento do seu cliente. Porque já que é na relação que... Já te respondo, Jana. Para facilitar uma relação em que ele estava envolvido, ele tinha que entender qual era o impacto da ação dele nessa relação terapêutica, né? Por quê? Porque tudo que a gente faz, o que é a tal da tendência à ação, né? O que a gente faz com o cliente não é passivo, é uma ação de estar junto, acompanhando, ouvindo atentamente e compreendendo a partir do ponto de vista em que aquele cliente está. E então, nessa primeira fase, ele desenvolve as condições necessárias e suficientes para o atendimento psicológico, ele vem com congruência, incondicionalidade, empatia. Tá? E aí, respondendo a pergunta da Giana, sim, em todo esse tempo ele já atendia. O Rogers começa a atender em 1937, né? Talvez antes, mas assim, ele começa a relatar que atendia em 1937. Na verdade, eu tenho esse dado melhor. Aos 28 anos, me dá só um segundinho que eu te digo aqui. Ele começa a atender quando ele vai para o Teachers College. Tá? E ele vai para o Teachers College. Me perdi. Tá aqui. Ele vai para o Teachers College aos 24, então, 1926. E no Teachers College já começa, então, a trabalhar com psicologia clínica e nunca mais para. Ele tinha 24 anos. Tá? Flor, você diz aqui que nós não podemos nos envolver. Podemos sim. Na verdade, não existe abordagem centrada no cliente se a gente não se implica pessoalmente na psicoterapia. E esse é um grande diferencial e é por isso que a gente precisa se preparar tão bem, né? Os que entrarem em contato comigo, depois eu posso falar um pouquinho, mas só para adiantar, o meu método envolve aprender a se implicar sem necessariamente sofrer com isso. Mas se a gente não mergulha no mundo do cliente, né, e não se envolve com o cliente, a gente não consegue fazer abordagem centrada na pessoa. A gente se envolve sim. A gente só aprende a diferenciar, e o nome disso é alteridade, o que é do cliente e o que é meu. Mas a gente sofre com o sofrimento dele. A vontade do cliente é a vontade do cliente e a gente respeita e vai fazer com a vontade dele o que ele desejar que seja feito, né? Então, a gente caminha junto com o cliente, a gente não se envolve com os caminhos que ele quer seguir. Na verdade, é ele que nos envolve, é ele que nos puxa para onde ele quer, e como a gente tem segurança... legal. Como a gente tem segurança de saber quem a gente pode ir sem medo de se afogar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, é fazer o mergulho sem se afogar. Né? Eventualmente, a gente até toma uns caldos, tá? Eventualmente, mas aí para isso existe supervisão. Não dá para a gente achar que, tô segura de mim, nunca mais na vida me afogo. Às vezes a gente precisa voltar e fazer uma supervisão, ter um grupo de intervisão, isso é uma coisa bem importante para a vida, tá? Bom, vou falar um pouquinho então, já que a gente está com tempo e o papo está fluindo, que eu vi que nenhum dos outros colegas vai falar, das premissas básicas do que veio a ser, então, a abordagem centrada na pessoa. O termo abordagem centrada na pessoa, voltando um pouco, acontece em 1977, quando o Rogers se dá conta
que ele saiu de ser só um psicoterapeuta para trabalhar em outras áreas, inclusive em áreas comunitárias, em áreas sociais. Eu não sei se vocês sabem que Roger chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, exatamente no ano que ele morreu, poucos dias antes de falecer, tá? Enfim, o Roger sai do psicoterapeuta e vai se ampliando para o professor, para o facilitador de grupos, preocupado com processos sociais e questões como essa da paz mundial. E aí, em 77, ele lança o livro sobre o poder pessoal. E é nesse livro que ele coloca o nome abordagem centrada na pessoa. Então, reparem que é uma construção de quem andou olhando para trás com o rabo do olho, né? Veja aí o que eu vim fazendo. Ótimo, Flor, vou querer o meu ponto. Dá um ponto para ela, Nicolas, por favor. Tá certo? Então, ele vai crescendo. Esse crescendo no nosso trabalho, ele é muito importante. Vocês hoje estão, alguns começando, outros já a meia carreira, não sei se tem alguém já fim de carreira, mas, enfim, tomara que sim, tomara que não seja só eu. E vocês vão percebendo que a percepção da sua atuação no mundo vai se ampliando também. E daí a pouco você não é mais rogeriano. Aliás, ele nem queria, tá? Ele nem gostava dessa ideia de rogerianos. É que fica mais fácil da gente falar. Mas a gente vai criando um método próprio, um jeito muito próprio de atender. E isso é importante quando a gente vai vivendo para não se afogar, mas continuando a ajudar quem nos serve. Quem acompanhar meus vídeos vai saber que eu digo todos os dias. O meu mantra é que o meu trabalho, o meu melhor hoje, seja bom o suficiente. É isso que eu falo todos os dias. Que o meu trabalho hoje, que o meu melhor, seja bom o suficiente. Porque às vezes não é. Mesmo que a gente faça o nosso melhor, às vezes não é. E nesses dias a gente vai dormir com a esperança de que tenha sido. E a gente normalmente não sabe, mas no dia seguinte a gente tem a resposta se o trabalho do dia anterior foi bom ou não. Tá? Enfim, o que eu tinha para contar para vocês, em princípio, era isso. Eu acho que se vocês me fizerem mais perguntas, a gente pode desenvolver mais um pouco. Eu acabo que sou muito rápida para falar, né? Eu acho que isso é a prova do meu nervosismo, e eu vou falando rápido, e quando eu vejo, já esgotei o assunto que eu tinha preparado. Queria ouvir vocês e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu possa, enfim, atender. Foi maravilhoso.